Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês, desde a santa cidade de Jerusalém. Eu estou aqui, muito próximo da entrada do Kotel Maravi, me lembrando de uma lição poderosa do Talmud que nos ensina que o homem faz os seus planos, mas que Deus ri desses planos. Nós, judeus Ashkenazi, fazemos a leitura de Selirot esse ano, 4 noites. Para quem trabalha durante o dia é muito difícil a leitura de Selirot, porque ela acontece, sobretudo, durante a madrugada. E eu me planejei para na noite de hoje, que é a última noite de leitura de Selirot, porque amanhã, nesse horário, a gente já vai estar celebrando Rosh Hashanah. Nós já vamos estar no ano de 5.785. Me planejei vir ao Kotel, como eu fiz nas 3 noites anteriores, fazer as minhas orações, voltar para minha casa, poder finalmente dormir algumas horas, porque evidentemente amanhã não é um dia de trabalho para a maioria de nós, israelenses. E durante o dia sair para gravar para vocês uma mensagem final de Rosh Hashanah, associada também a Parashah Hatzino, que é a última porção semanal da Torá, uma vez que nós estamos fechando a leitura do 5º livro da Torá, e é preciso dizer que esse ano Rosh Hashanah vai se encerrar com o início do Shabat. Rosh Hashanah é uma celebração que ocorre em 2 dias, portanto, quarta e quinta-feira, e quando ela terminar, nós vamos estar entrando em Shabat, e nós vamos ficar, evidentemente, fora das redes sociais até o final do Shabat. Mas, como Deus ri dos nossos planos, quando eu saí da fábrica e me dirigi para minha casa, nós começamos a sofrer um ataque maciço de mísseis, foguetes do Irã, né? O Irã decidiu, como é comum no mundo árabe, atrapalhar mais uma vez as celebrações, né, do calendário judaico. Eles não podiam ter deixado para fazer isso depois das grandes festas, e evidentemente pressionados pela vergonha que estão sofrendo eles e seus regimes títeres no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano e etc., decidiram jogar água, né, nas nossas celebrações, água no chope das nossas celebrações, ou melhor, água no vinho das nossas celebrações. E em casa, né, protegido por um bunker, fiquei esperando que o Comando Militar de Israel autorizasse a população a sair de casa. É preciso que se diga, o nosso país foi todo atingido, né, pelos lançamentos do Irã. E quando recebemos a autorização de sair de casa, eu me dirigi até o Kotel, porque definitivamente eu não sou uma pessoa intimidável. E andando pela cidade ficou evidente que basicamente o que tem nas ruas é a polícia. A população, né, respondendo, né, às sirenes que tocaram durante a parte do final da tarde e da noite, procurou se proteger. Agora, né, eu cheguei aqui no Kotel e a pressão sobre os religiosos para que a gente não entrasse foi muito grande. O Kotel estava fechado até agora há pouco e eles não vão fazer leitura de Selirot, de modo que eu tenho que pegar a minha bicicleta e voltar para o centro da cidade e entrar na primeira sinagoga que eu encontrar para fazer a leitura. Isso não é um problema, mas eu queria, antes de fazer isso, né, dirigir uma mensagem a vocês. No dia 7 de outubro do ano passado, quando Israel foi vítima, né, do maior atentado terrorista da história do nosso povo, desde os eventos que marcaram o Holocausto, eu tive a chance já no dia 8, logo após a conclusão de Simchat Torah, de gravar a minha primeira mensagem falando sobre a natureza desses ataques, né? E durante esse ano, porque nós estamos muito próximos de completar um ano desse evento trágico no qual o maior número de judeus foi morto, né, desde os eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, eu tive a oportunidade, né, de pelo menos uma vez por semana durante todos esses meses, com exceção do último mês,
de oferecer a vocês uma reflexão sobre a natureza do antissemitismo e as razões pelas quais o povo judeu tem sido, ao longo da história, vítima constante dos libelos de sangue contra o nosso povo. E por mais que a gente tente se concentrar em todos os significados de Rosh Hashanah, é impossível para nós, que estávamos até poucas horas protegidos, né, do ataque iraniano, não voltar a refletir sobre esse tema, e eu quero que vocês me permitam conectar a guerra, os eventos que estão tendo lugar, também com a celebração de Rosh Hashanah, porque a história do povo judeu é assim. Nós sempre vivemos sitiados. Essa é um traço marcante da nossa história, perseguidos, aviltados, humilhados, tratados como inimigos nas mais diferentes nações do mundo. Essa não é uma narrativa episódica, né, ou fantasiosa, mas parte da história contínua de um povo, né, que caminha por esse planeta há mais de 3.500 anos. E lendo as reflexões do Rabino Shraga Simons, me permiti, né, perseguir o caminho de suas reflexões para poder compartilhar com vocês agora, né? Uma vez que eu estou recebendo uma quantidade imensa de mensagens na minha caixa do WhatsApp perguntando se eu estou bem, como é que estão as coisas, né? Então essa é a minha resposta a vocês. E agora que nós estamos tão próximos de terminar o ano de 5.784, nós já podemos fazer um balanço antecipado e dizer que este ano que está se encerrando jamais será esquecido das nossas vidas. E você, talvez, aí do outro lado da Câmara se pergunte por quê? Por que o ano de 5.784 não será esquecido, uma vez que a história do povo judeu, né, está cheia de eventos, como o 7 de outubro, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, a Inquisição espanhola, a perseguição em pogroms, o Holocausto, etc, etc. Por quê? Né? A razão é muito simples. Esse ano que está se encerrando foi um ano de absoluta inversão moral. E nós temos que refletir também sobre isso para poder pensar o que será as nossas vidas a partir de amanhã, no novo ano que terá início. E o Rabino Simons, na reflexão dele, diz: imagine, por um breve instante, que um alienígena pouse, eu diria ali, na praça central do Kotel Maravi, no centro de Israel, apenas um pequeno ponto no mapa, né? Mas que, como vocês sabem, é o centro das atenções globais. Nenhuma outra nação tão pequena, tão insignificante do ponto de vista territorial ou mesmo de densidade demográfica e populacional chamou tanto a atenção do mundo ao longo da história universal do que Israel. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Para variar, continuamos em guerra. E os marcianos, imaginemos que os alienígenas sejam marcianos, né, observam, né, com surpresa que há uma desconcertante narrativa invertida dos fatos. E se você tem alguma dúvida a esse respeito, né, de que de fato nós tivemos nesse último ano uma completa inversão moral, me permitam brevemente lembrar alguns desses fatos para reavivar a memória de cada um de vocês. Nós, o povo judeu, somos o povo indígena dessa terra, mas temos sido ridicularizados como ocupantes, né? E a nós tem sido, ao longo desses 75 anos de existência, negado o direito à existência na terra dos nossos ancestrais. A nós é negado como nação, como parte do concerto das nações do mundo, a nós é negado o direito à nossa soberania e, sobretudo, viver em paz na terra dos nossos ancestrais. Esse direito básico de existir,
Isso é constante lá na Carta das Nações Unidas, que é uma garantia a todas as nações, tem sido historicamente negado ao povo judeu. Nós estamos aqui há mais de 3.300 anos, portanto a nossa presença é muito anterior ao surgimento do islamismo, ou mesmo do cristianismo, portanto estamos aqui muito antes, né, do surgimento desses outros grupos humanos, mas apesar disso, nos é negado o direito básico, que nos exigem que nos retiremos de Jerusalém. Né? Alguns falam, inclusive, em entregar a terra de Israel para o controle palestino, ou, na melhor das hipóteses, que retrocedamos as fronteiras de 1967, as fronteiras de Auschwitz. Querem nos impor aqui na cidade santa de Jerusalém um verdadeiro enclave iraniano no coração de Israel. E eu digo não, não, o nosso povo não pode aceitar isso, não aceitou e não vai aceitar, não aceitou no passado e não vai poder aceitar agora ou em qualquer outro momento. Mas essa narrativa, como vocês sabem, é a narrativa que ocupa espaço preferencial na mídia corporativa, e não apenas agora, a partir dos eventos do 7 de outubro, mas ao longo de décadas. 2. O massacre de 7 de outubro, no mínimo, deveria ter sido capaz de gerar enorme simpatia por Israel, mas não! 1.200 israelenses são mortos, trucidados, das formas mais vis e bárbaras de que se tem notícia nesse planeta. Mas a morte de judeus nunca gerou simpatia. Ao contrário, o que nós temos no mundo é o desencadear de uma explosão global de antissemitismo em todos os continentes, em todas as nações do mundo. E apesar, né, disso, dessa onda avassaladora de antissemitismo que tem lugar no mundo, eu afirmo aqui a vocês. Esse aqui é o parque arqueológico, né, que dá início à cidade de Davi. E ele está enterrado muito próximo daqui. Nós, o povo judeu, nós, Israel, somos um farol, o único de liberdade e democracia. No Oriente Médio, somos demonizados como um pária global, alvo de boicotes, protestos, terrorismo, como aconteceu hoje em Jaffa, no porto de Jaffa, em que 2 palestinos mataram 8 israelenses, feriram outros 7. Nós temos que suportar todos os dias o terrorismo dos que nos odeiam não pelo que façamos, mas pelo que somos. E somos levados ao julgamento pela Corte Internacional de Justiça, acusados de criminosos genocidas, condenados uma e outra vez pelo plenário das Nações Unidas, essa organização que perdeu completamente o seu caminho, que perdeu o seu significado, que se transformou, né, num circo de horrores. Enquanto isso, os terroristas jihadistas, selvagens, misóginos, homofóbicos, tornam-se os queridinhos da política, os queridinhos, né, dos acadêmicos, os queridinhos da justiça ocidental, os queridinhos da mídia corporativa, enquanto nós, como eu disse antes, somos demonizados como genocidas. 3. Os líderes mundiais, ao invés de exigirem o cumprimento da Resolução 1701 das Nações Unidas, que determina o desarmamento da fronteira, né, né, entre Israel e o Líbano, conforme, né, as bases para que nós possamos garantir a paz entre as duas nações, embora Israel nunca tenha estado em guerra contra o Líbano, mas contra o Hezbollah, assistem, né, ao longo do último ano, mais de 9.000 foguetes serem lançados sobre o território de Israel. Perdemos vidas, vidas de crianças que praticavam esporte jogando bola
na nossa fronteira norte. E esses selvagens querem nos desarmar, querem que nós recuemos, mas não condenam, nunca condenaram. Nenhuma nação do mundo nos condena os atentados contínuos contra a integridade do nosso povo. E ao invés de cumprirem, de exigirem o cumprimento da resolução das Nações Unidas, condenam Israel. Condenam Israel quando Israel promove ações com o fito de defender o nosso povo. 60 mil refugiados é o que nós temos nas cidades do norte de Israel, algumas delas já completamente destruídas, como Kiryat Shimona, por conta dos bombardeios diários impostos pelos Hezbollah sobre as cidades israelenses. E nós devemos, assimilar esses duros golpes contra a soberania de Israel sem dar uma resposta adequada. Hipócritas, mas esse tempo já se esgotou. E o líder do Hezbollah, já sentado no colo do capeta, já sabe muito bem qual é a resposta que o povo judeu tem guardado, não apenas para a liderança, para a cúpula do Hezbollah, mas para todos os jihadistas xiitas do Líbano. E mesmo depois da morte do queridinho da mídia global, o Hassan Nasrallah, ele se transforma, depois de morto, num pai protetor, querido por milhões, uma figura paterna, uma bússola moral que lutou para que judeus, cristãos e muçulmanos pudessem viver num estado de igualdade. É sério isso? É sério que um assassino, um orador poderoso, é verdade, que provocou continuamente o terrorismo e liderou uma organização que cometeu atos terroristas ao longo do mundo, assassinando, como foi o caso dos judeus na Argentina no atentado de Âmia, que assassinou soldados franceses, soldados americanos. É sério que esse homem agora seja tratado como uma bússola moral, uma figura paterna, queridinha. Não é possível, Se esses fatos que eu menciono muito en passant, muito rapidamente, não são suficientes para nós reconhecermos que esse ano de 5.784, que está tão próximo de se encerrar, foi um ano de inversão moral, o que mais precisa ser dito? E é óbvio que o nosso alienígena, os nossos marcianos, estacionados ali no pátio do Kotel, nos perguntariam, evidentemente, perplexos, quais são os fatores que criaram as condições para que essa obscena inversão de valores morais pudesse ter lugar no mundo em que nós vivemos. E eles descobrem, eu diria até com certa facilidade, que o cerne dessa insanidade tem nome: antissemitismo. Essa consigna é poderosa no sentido de nos ajudar a entender. É quase uma força metafísica que o povo judeu deve ter de lidar ao longo de sua história, que nos persegue, E embora ela possa ter essa natureza metafísica, as ações praticadas em nome do antissemitismo são bastante reais, Elas são bastante contundentes. E os 8 judeus assassinados hoje no porto de Jaffa sabem muito bem disso, que nós não somos perseguidos e assassinados pelo que fazemos, porque há judeus religiosos e outros seculares, judeus de esquerda e outros de direita, judeus ricos e judeus pobres. Eles nos odeiam pelo que nós somos. E você tem obrigação, judeu ou não, de se perguntar: mas afinal de contas, o que é o povo judeu? Nós, meus amigos, e eu digo isso com enorme tranquilidade, não como um ato de arrogância,
Nós somos a vanguarda moral da humanidade e nos mantivemos firmes ao longo da história contra os valores da corrupção moral, contra todas as crenças fraudulentas que tiveram lugar na história humana ao longo dos séculos e dos séculos e dos séculos. Mas, apesar disso, pessoas inteligentes, né, respeitadas no interior das sociedades, talentosas, influenciadores políticos, criadores de conteúdo, celebridades, todo tipo de gente promovem continuamente, hipocritamente, precisa adjetivar, né? Os novos libelos de sangue contra o povo judeu. Nós não temos trégua. A nós não foi dado esse direito de viver em paz e com liberdade religiosa. Agora mesmo, eu não vou poder rezar Selirot no Kotel, eu vou ter que procurar uma outra sinagoga aqui em Jerusalém. Por quê? Porque me foi, né, tungado mais uma vez o direito ao exercício da minha liberdade religiosa na terra dos meus ancestrais, no país em que eu sou cidadão, e acreditem nisso, né? Que essa gente que promove esses novos libelos de sangue contra o povo judeu nas redes sociais, nas universidades norte-americanas, nos parlamentos espalhados pelos mundos, não são capazes de distinguir a diferença entre terroristas e suas vítimas. Será que eles não são capazes de distinguir? Eu pergunto a vocês. Será que a insanidade moral chegou a um ponto em que essas pessoas que, como eu chamei a atenção, são tão inteligentes e tão talentosas, não são capazes de discernir? Será que a confusão moral é tão alarmante ao ponto dessa gente não saber mais a diferença entre o certo e o errado? É óbvio que não é disso que se trata, mas me permitam acrescentar um elemento a mais nessa história de horror. Pesquisa recente realizada nos Estados Unidos mostra que a maioria da população, na faixa etária entre 18 e 24 anos, a gente está falando de cidadãos norte-americanos, acreditam e defendem que Israel deva desaparecer e que essas terras devam ser entregues ao Hamas. É isso mesmo, né? É isso mesmo, você ouviu bem. Os jovens entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos acreditam que o melhor é que o Estado de Israel desapareça e que seria melhor ter mais um governo, né, árabe, muçulmano, né, essa parte tão diminuta, minúscula mesmo, menos de 0,2% de todo o território do Oriente Médio, mais uma nação islâmica. De modo que o mundo, em razão não só dessa pesquisa recente, mas dos fatos que eu acabei de mencionar, o mundo se tornou um grande hospício. É a conclusão evidente que eu chego e que os marcianos que estão ali no pátio do Kotel também chegariam, mas é pior do que isso. O mundo é um grande hospício e esse hospício é governado pelos internos, né? Os administradores desse hospício são justamente os loucos. Mas, Átila, e Rosh Hashanah? Nós estamos tão próximos agora de um novo ano judaico, né? E a Kadosh Baruch Hu nos diz: escolha a vida. Assim como Netanyahu, no discurso dele na ONU, disse: bênção, maldição. A Kadosh Baruch Hu diz a cada uma de nossas almas, quando passa diante dele: escolha a vida. E eu digo a vocês: escolha a vida. Mas, Átila, em que consiste a escolha pela vida? A escolha pela vida, meus amigos, evidentemente envolve uma série de decisões, mas me permitam oferecer um vislumbre do que significa nesse momento. A escolha pela vida significa, sobretudo, viver controlando os seus desejos. Sem autocontrole não há existência. Você não passa de um animal governado pelos seus instintos básicos. E se nós formos capazes de nos autocontrolar, nós também podemos
escolher valorizar a dimensão do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Escolher a vida é fazer essas duas escolhas fundamentais, mas é também, me permitam dizer, perseguir a visão que o povo judeu vem tendo ao longo de sua história do Tikkun Olam. Nós queremos corrigir o mundo. Se é verdade, como eu disse há pouco, que o povo judeu é a vanguarda moral avançada da humanidade, que jamais transigiu com seus valores, o objetivo disso é transformar o mundo. E o conceito de Tikkun Olam ele nos serve adequado, né, para nos ajudar a entender o significado dessa intervenção do homem sobre a realidade. Hashem governa o mundo, mas ele espera muito de nós. E ele nos deu o livre-arbítrio para que nós sejamos capazes de interferir sobre a realidade. No livro de Bereshit, no livro de Gênesis, uma passagem que marca o momento no qual, depois de Adão e Rishon e Rava comerem do fruto, né, da árvore, fruto proibido, da árvore do bem e do mal, Kadosh Baruch Hu diz: Adão, onde você está? É uma pergunta que ecoa ao longo da história e eu faço ela a cada um de vocês que acompanham o nosso canal. Aonde você está? Aonde você se situa? Dentro dessa visão utópica do povo judeu, do Tikkun Olam, de corrigir o mundo, num processo no qual nos elevamos espiritualmente para restabelecer aquilo que deveria ter sido o mundo antes da queda moral de Adão, Rishon ou Rava? Ou você está preocupado apenas com a tua vida material? Escolher a vida é perseguir esses objetivos. E é preciso que se diga, eu estou tão próximo do muro, né, do cótel, no campo das escolhas morais. Não existe como ficar em cima do muro. Essa é uma expressão normalmente utilizada para a política, mas é perfeitamente cabível aqui, nesse momento em que refletimos sobre as escolhas que devemos fazer para Rosh Hashanah. A escolha que cada um de nós deve fazer é pela vida, mas isso significa que nós estamos escolhendo agora pela esperança, pela bondade, que são, em essência, a natureza dessa carta de amor que é a Torá. E nós temos de um lado o povo judeu, com a esperança, com a bondade, com o amor, e temos do outro lado, na contraface desse mundo obscurantista, nós temos a escuridão, nós temos o desespero daqueles que não sabem, né, o caminho que nos leva ao Criador. E eu digo a vocês, não perca o seu rumo moral. Você tem poucas horas para refletir sobre isso também e fazer a sua escolha. Escolha pela vida. Escolha por elevar para o seu padrão moral, né, os mandamentos divinos, aquilo que o Criador espera de cada um de nós. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir gravar uma outra mensagem, por isso eu quero me despedir de vocês até Motzei Shabbat. Amanhã é outro dia, a gente não sabe o que vai acontecer. Se Israel resolver atacar o Irã, nós podemos entrar numa espiral completa de guerra total no Oriente Médio. E as próximas horas vão determinar o futuro, né, dos nossos povos para os próximos anos. Como eu não sei se eu vou poder voltar aqui, essa tribuna que eu criei no mundo virtual, Pérolas da Sabedoria Judaica, eu quero me despedir de vocês, desejando um Shabbat Shalom, já o primeiro Shabbat do ano 5785, e também desejando a todos vocês, Gemarat Matová, Shana Tová Metuká, que tenhamos um ano, que seja um ano em que não só nós, judeus, né, sejamos uma vanguarda moral dos valores mais elevados que Deus ofereceu ao mundo, mas para que multidões
se abracem a esses valores e que nós possamos caminhar na direção da construção desse mundo, né, que será liderado pelo ungido de Hashem, o Mashiach, meus amigos.